Tivemos um Shabat maravilhoso, rico na revelação das porções, né, da Parashá Ekev. Uma Parashá que fala de forma grandiosa acerca da restauração da autoridade que é estabelecida ao homem de onde ele pisar com a planta dos seus pés. Uma autoridade que foi estabelecida lá no Jardim do Éden, desde a criação, quando o Eterno cria todas as coisas, dá autoridade ao homem. E a partir do momento que o homem pisava, que caminhava segundo a obediência à instrução do Eterno, o homem caminhando em obediência à instrução, esse caminhar em obediência fazia com que a coisa criada produzisse por si próprio, funcionasse de uma forma maravilhosa, plena e harmônica. Deus criou as coisas para funcionarem harmonicamente, de forma bela e maravilhosa. Mas esse bom funcionamento da criação, da coisa criada, está conectado e vinculado à forma que o homem caminha e pisa nessa terra. Vocês entenderam isso nessa porção? E Ekev, o caminhar, o calcanhar, e sempre caminhamos e avançamos, como foi dito, a primeira coisa que entra em contato com a terra é o nosso calcanhar. É um caminhar segundo a instrução, segundo as leis do Eterno. E assim, lá no princípio, quando o homem deixa de caminhar segundo a instrução, representada pelo próprio calcanhar, e ele começa a afastar a sua pegada, seus passos dessa obediência, ele começa a retroceder, ele começa a ir para trás. É o homem caído que anda para trás e agora não é mais o calcanhar que toca o solo em primeiro lugar. E com isso toda coisa criada, maravilhosa, harmônica, plena, perde o seu controle, porque a fonte da autoridade, a fonte do bom funcionamento, que é o homem caminhando segundo a instrução, não existe mais. É um homem praticando a desobediência. E nós vemos como que agora o homem ele tem que trabalhar com o suor do seu rosto, ele tem que manusear a terra para conseguir extrair aquilo que ela produzia naturalmente por si só. Mas o Senhor, através dessa porção, e na história ele vem restaurando, chamando o homem à restauração dessa autoridade sobre a terra. E nós vemos em vários textos da Torá, do Taná, da Brit Hadashá, essa informação e essa mensagem presente, e o Senhor dizendo: volte a caminhar nas pegadas da obediência, volte a caminhar segundo os passos de Mashiach. E nós vemos desde a menção que ele vem, e ele traz ao seu povo: a terra que eu estou te levando, para pisar, aonde você pisar com a planta dos seus pés, você tomará posse, você trará de volta esse domínio, você vai contemplar com os teus olhos a restauração desse domínio na terra. O homem em obediência. Você quer ver as coisas ao seu redor produzirem ao seu favor? Você quer ver o bom funcionamento de tudo ao seu redor? Caminhe segundo as pegadas de Mashiach, caminhe em obediência à instrução, à palavra do Senhor. E aí nós vemos num texto, lá dessa porção, desse Shabat, que o Senhor diz: a terra que eu estou levando vocês não é como a terra do Egito. Não se anda nessa terra como se anda no Egito. No Egito é a representação do caminho da desobediência, do homem sem essa autoridade sobre a terra. Por isso no Egito diz, o texto da Torá, diz que no Egito eles tinham que ir lá e lançar a semente, movimentar a terra para que ela pudesse produzir. Mas ele vai dizer: aonde eu estou levando a vocês para pisar,
para caminhar em obediência, porque Ele entrega a Torá, a instrução ao seu povo para entrar nessa terra. É fundamental receber a Torá para conquistar a terra, para exercer domínio na terra. Por isso que ela antecede essa entrada. Vocês precisam entrar nessa terra caminhando segundo as instruções, porque assim, somente assim, você terá a posse, o domínio sobre ela. E aí ele vai dizer que essa terra que eles estão indo agora, não é como a terra do Egito. Essa terra que você está entrando agora, é uma terra que está conectada ao que o Eterno produz, assim como na criação. Era fruto, efeito da própria criação, da própria emanação da vontade do Eterno. Por isso que assim, quando o povo entra na terra, eles não desfrutam e não comem daquilo que eles plantaram, mas daquilo que a terra por si só produziu. O Eterno, mais uma vez, trazendo esse grande ensinamento para a nossa vida. Mas aí hoje à tarde, pensando acerca disso tudo que a gente recebeu nesse Shabat, desde ontem no nosso Kabbalah Shabat, hoje no Café com Torá pela manhã, a grande variação de compreensão do que representa esse calcanhar, a forma que nós caminhamos. E quando alguém olha para você, alguém olha para mim, o que eles contemplam em nós? O que eles estão vendo em mim, o que eles estão vendo em você? Porque o pisar segundo, o caminhar segundo a instrução, é a propagação, é o som. E aí, a literatura judaica vai falar muito bem acerca desse calcanhar, que eles vão dizer que o calcanhar do Mashiach representa aqueles momentos que estão se aproximando da vinda do Mashiach, aonde os seus passos já podem ser ouvidos. Por isso a palavra ouvir também vem nessa porção de uma forma especial. É a terceira palavra na porção Ekev, que você tem lá no original. Tisneum, Shema, raiz de ouvir. A consequência pelo ouvir. O que vai vir porque você está ouvindo. E ouvindo mishpatim, não só julgamento, mas modo, estilo de vida. Quando olhamos para você, qual é o seu modo de vida? O que eu contemplo ao olhar para a sua caminhada? A palavra do Eterno, à medida que nós caminhamos segundo ela vai produzindo transformação em nosso ser, ela vai reajustando a nossa forma, ela vai restaurando a nossa forma que foi deformada pelo pecado, pela desobediência, pelo afastamento da Torá. Lembra que andar para trás, e o Tiago estava chamando minha atenção ontem, o andar para trás, que é exatamente o contrário, não pisar com o calcanhar. A primeira coisa que eu faço para andar para trás é levantar o calcanhar, é o afastamento da Torá. Mas quando caminhamos segundo a instrução do Eterno, nós começamos a receber uma identidade. Identidade essa que foi revelada em diversos textos pelo próprio Eterno. Que identidade é essa? A quem o Eterno compara aquele que anda segundo a sua instrução. E aí, como de costume, após a Havdalah, nós entramos num foco da Brit Hadashah. E a Brit Hadashah vai dar algumas a quem você pode ser comparado. E a Brit Hadashah, lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, vai dizer que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente?
ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. A primeira característica que diz aqui, a quem você pode ser comparado, ao que você pode ser comparado, é o sal da terra. Vamos movimentar isso aqui? Fala para a pessoa aí, você é sal na terra. Você foi chamado para ser esse sal na terra. O sal que traz preservação. Um sal que traz sabor. Um sal que produz o que? Sede. Que produz o desejo de ir à fonte, buscar o instrumento pelo qual vai saciar a sua necessidade. Você precisa ser sal. Se você não cumpre esse propósito, engraçado que eu peguei um livro hoje lá, assim, do nada, assim, tirei da estante um livro, e aí quando eu abri, é até um livro do meu filho, da área mais de marketing e design, e vai dizer assim, Playposito, já viu? Playposito, é uma mistura do play, do iniciar, com o propósito, com Playposito. Precisamos olhar para aquilo ao qual nós fomos chamados, a direção que devemos caminhar, a forma que nós devemos caminhar, porque à medida que eu vou caminhando nessa direção que o Eterno estabeleceu para a minha vida, que é um caminho segundo a Torá e a instrução do Eterno, eu vou começar a contemplar que tudo aquilo para o qual eu fui chamado para ser, começa a ser uma realidade, e aí eu começo a me tornar sal. Esse sal que preserva, que produz sabor, que tem propósito. Se o sal não produz aquilo que ele foi criado para produzir, diz aqui o texto, porque ele vai falar que mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente, ele não tem mais utilidade. Será jogado fora e pisado pelas pessoas. Certa vez eu li que a relação que é feita aqui com esse sal lançado no chão, é porque o sal que não tinha valor, que não produzia sabor, ele era utilizado para lançar no piso, para que as pessoas não viessem escorregar, ou com a garoa, ou com a chuva. Então se jogava o sal ali no chão, por isso que ele era pisado. Um sal que só servia para isso, para ser pisado. Mas fomos chamados para ser esse sal, que aonde nós formos, essa sede seja produzida, esse sabor, esse descobrir o deleite, o sabor da instrução do Eterno. Não, vou repetir. Você é sal. Você precisa não só descobrir quão deleitoso, quão maravilhoso é viver e cumprir a instrução, mas as pessoas, ao olharem para você, precisam ser provocadas a isso, descobrir através da sua vida quão deleitoso é cumprir as instruções do Eterno, e descobrir como isso é contrário a tudo que se propaga aí fora, que lei é pesada, que lei é jugo. E elas vão olhar, como pode, se eu olho para ele e vejo o deleite, e vejo a alegria, e vejo o prazer em viver essa lei, essa instrução. Por isso Isaías vai dizer, quando o Shabat for deleitoso, e o Shabat está ali como uma coroa da instrução, quando você descobrir quão deleitosa é, quão deleitoso é caminhar segundo as pegadas de Machia, em obediência à instrução do Pai. Aí você estará sendo sal nessa terra. Mas esse texto ainda vai fazer uma outra relação. Vai dizer ainda, vocês são luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim,
que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celeste de vocês. Que sua luz brilhe. Fala aí mais uma vez. Para não ficar só eu falando, você fala para a pessoa. Que a sua luz brilhe. Não esconda essa luz. Não se envergonhe dessa luz. Veja como que o Eterno, através da caminhada, Ele vai restaurando o propósito. Ele vai dando um playpósito em nós. Agora, Ele diz que você é chamado para ser luz. Ele está dizendo, olha, eu te criei com vestes de luz, como alguém que reluz. Assim foi criado Adão. Tem até uma outra história mais longa, mas não vou confundir vocês. Inclusive, o corpo de Adão, não sei quantos aqui sabem, está relacionado na tradição judaica com a nossa unha, sabia disso? Sabia disso não? E isso é um dos motivos por que na Havdalah, as pessoas, por que o pessoal faz assim, né? Com a mão em direção à vela. Duas coisas. Primeiro, quando eu levo a minha mão em direção à vela, eu contemplo uma sombra do lado de cá. E aí eu lembro que Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E segundo, eu olho para a unha e vejo o brilho refletido nela. E a tradição judaica vai dizer que a unha é o que sobrou em nós daquele corpo de Adão. Sabia disso? Um corpo que brilha, um corpo que reluz. Fomos chamados, quando o Eterno fala, você foi chamado para ser luz. E aí ele vai falar aqui ainda, porque ele vai dizer, da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não cobre com a vasilha, mas coloca no suporte para iluminar a todos que estão na casa, assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celeste de vocês. Não há luz sem azeite, sem o óleo, sem o Espírito, sem o Ruach. Essa é a nova aliança. Aquela Torá agora em nosso coração. Como que isso se dá? Como que isso ocorre? Como ocorre essa circuncisão do coração dita também na Parashá Eker? Através do Espírito agora habitando em nós, a própria essência do Pai, aquilo que nos conecta ao Pai, revelando dentro de nós a vontade de Deus. Como caminhar segundo essa vontade? Como caminhar sobre essa terra pisando com o calcanhar? É esse Espírito trazendo a nós a restauração daquele homem caído e trazendo de volta a luz. Brilhe. E veja como que ele relaciona esse brilho com a forma que você age, com a forma que você procede, como você realiza a sua vida. Seja luz. Seja luz. Mas existem outras equiparações ainda. A palavra do Senhor ainda fala que nós somos como árvore. Você é como uma árvore. E uma árvore que também ela é restaurada. Porque você tem a figura de uma árvore conectada ao homem caído. Sabia disso? Quando o texto de Gênesis vai dizer que o homem peca, ele desobedece. E aí diz que quando o Senhor chega ali no jardim, aí diz que ele, na nossa tradução vai dizer que ele se esconde entre as árvores, né? Parece que ele está indo no meio das árvores e se esconde atrás da árvore. O original, a palavra ali é betor, dentro.
A árvore ali é símbolo daquele próprio pecado, aquilo que afasta ele de Deus, é como se ele estivesse dentro da árvore. A partir daquele momento, o homem, em todas as escrituras, é relacionado à figura de uma árvore. Árvore essa que precisa ser restaurada. E aí nós vemos a obra de Yeshua ou Mashiach, quando vai dizer, maldito aquele que for pendurado no madeiro, a madeira, representação da árvore. Quando você vê os atos sacrificiais, você vê sempre a presença da madeira. Já parou para pensar nisso? Purificação do leproso. O que eu tinha lá? 2 pombos, cedro, tecido, carmesim. Está ali o cedro, está ali a madeira. Em vários atos sacrificiais a gente vê isso. Quando a gente olha para o sacrifício de Yeshua ou Mashiach, ele está lá, restaurando aquele homem caído, aquela árvore, transformando aquela árvore, levando ela para ser plantada agora à beira das águas. Onde diz isso? Salmo 1, versículo 3 vai dizer, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Árvore que as pessoas chegam e vão encontrar uma sombra, porque é uma árvore que está plantada junto às águas, água mais uma vez, representação do Espírito, representação da palavra, e é essa água que vai trazer essa essência a essa árvore e fazer com que ela produza sombra para aquele que está cansado, aflito, que vai fazer com que ela produza folhas que vai trazer cura, vai trazer fruto também disponível àqueles que estarão ali e chegarão ali com fome. E aí nós olhamos para essa figura da árvore e a gente vê a cura daquele cego. E aí diz que Yeshua, se fosse hoje em dia, o pessoal ia falar, pô, cara, esse cara, a oração dele não está forte não, ele vai ter que jejuar mais um pouco. Porque Jesus pega o cego, está lá, gente, ora pelo cego. E aí, como é que está? Está vendo? O que ele falou? Eu estou vendo homens como árvores. E aí a primeira coisa que a gente pensa quando lê esse texto, não ficou muito bem curado, ele está vendo tudo meio embaçado, né? Está vendo homens como árvores. Eu pensava assim, não, a cura não foi legal não, né? Estava vendo tudo embaçado, mas ele diz, vejo homens como árvores. E aí Yeshua novamente ora por ele, e agora? Agora eu vejo homens. Jesus falhou na sua oração? O que ele fez? Restaurou, trouxe a cura primeiro da visão espiritual. Primeiro ele traz a cura espiritual. Vou te dar agora visão, restauração de uma visão espiritual. Você verá homens como árvores, porque homens são árvores no mundo espiritual. Depois que a sua visão espiritual está sarada, agora sim, você pode ver o mundo natural. Veja, agora você vê homens como homens. Uma árvore como representação do homem aqui. Mas tem mais representação. Aí eu perguntei ao meu filho, o que mais que tem? Aí meu filho falou, ovelha. João capítulo 10, versículo 3 e 4. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ouvem a sua voz e segue. Que voz você tem ouvido, meu amigo? Você é ovelha? Então vamos lá. Você é sal. Você é luz. Você é uma árvore plantada junto a ribeiro das águas. Você é ovelha. Só voltar um pouquinho na árvore.
Porque quando a gente fala de uma árvore restaurada, primeiro a gente vê o povo de Israel, ele é simbolizado por uma árvore. E nós temos lá em Romanos, capítulo 11, um texto fundamental para quem está caminhando nessa restauração das raízes da fé, esse abandono daquilo que foi deformado e retornando a essa origem. E aí vai falar que os gentios são como o jambujeiro, né? Ele não é uma árvore natural, mas aquele galho é enxertado agora nessa árvore natural aqui, e começa a receber de toda essa essência, de toda essa vida. Que tipo de árvore você é? Você continua sendo um jambujeiro? Ou você é um galho que foi tirado de lá, e agora está enxertado aqui nessa árvore, nessa oliveira, aonde a essência vem do próprio Eterno, que ela produz é resultado do próprio Eterno. O que ela é revelação da própria identidade do Eterno. Quando olham para você, que árvore as pessoas veem? Mas vamos à ovelha. Somos ovelha. Mas diz o texto ainda que a ovelha ouve. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Errado. Ouve Israel. Ouve Israel. E a Parashá Ekev, estou indo lá e estou vindo cá. Quando vai falar desse ouvir, um ouvir que vai produzir um modo de vida, vai trazer à existência uma forma de vida, um modo de vida. E aí depois vai dizer três coisas, que se você andar assim, segundo essa instrução, se você fizer isso, aí vem logo depois, Adonai Elohecha Lecha, o Senhor será teu Deus. Ele se estabelece, esse é o meu povo, há um vínculo, há uma conexão, e o que conecta é exatamente o andar segundo a instrução. É essa aliança. E falei de aliança porque depois dessa palavra, Adonai Elohecha Lecha, vai vir Et Habrit, e a aliança e um pacto. Se eu estou em obediência, caminhando segundo a instrução de Deus, não instrução de homem, instrução de Deus, se eu ando assim, Ele é meu Deus e eu estou debaixo de uma aliança e de um pacto. E depois vai dizer, Ve'et HaChesed, e eu estou conectado também à graça. O que me conecta à graça é exatamente esse ouvir a voz do Senhor e caminhar segundo essa direção do Senhor. Não é possível desconectar lei e graça. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. E à medida que estamos chegando aí no tempo chamado calcanhar do Mashiach, próximo da vinda do Mashiach, cada vez mais ficará claro e evidente quem é ovelha e quem é bode. Posso falar bode? Quem é luz e quem é trevas. Quem é sal que produz sabor e quem é um sal insípido, sem sabor, sem propósito. E também uma outra característica, trigo. Você é trigo, fala, eu sou trigo. E cada vez ficará mais claro quem é trigo e quem é joio. Sabe quem é trigo? O pessoal fica triste quando fala isso. Trigo é aquele que tem os mandamentos.
Quer ver um exemplo? Dentro das celebrações dos tempos designados, nós temos lá Pessa, Matzot, Bicurim, e aquela primícia que a gente tem lá conectada em Pessa, é a primícia de qual grão? Cevada. A primícia da ressurreição dentre os mortos, aquela primícia lá, em meio à celebração de Pessa, é a ressurreição de Yeshua o Mashiach, é ele vencendo a morte, é ele sendo ressuscitado pelo Pai. Sabe que está escrito que foi o Pai que ressuscitou o Filho? Ele não ressuscitou por si só não, tá? Está escrito lá, e o Pai ressuscitou o Filho. Ele se apresentou como essa primícia, a primícia da ressurreição dentre os mortos. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento começa-se uma contagem, chamada contagem do Homer, uma contagem de 7 semanas, 49 dias, e no 50º dia vem Shavuot, e lá tem uma nova primícia apresentada, e essa primícia lá apresentada é de quê? Trigo. Ele é o primeiro da ressurreição, nessa primícia aqui de Pessa, e porque essa primícia se tornou uma realidade na nossa vida, estamos conectados a essa primeira primícia, então nós ressuscitaremos. Shavuot é determinado o trigo que é apresentado ao Eterno, por isso Shavuot é a entrega da Torá. Não tem trigo sem Torá. Sem Torá, você é joio. Sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a instrução do Eterno e caminhar segundo essa instrução, somos joio. Mateus, fechando, porque se deixar eu fico falando o dia inteiro. Eu gosto. Mateus capítulo 13 vai dizer no versículo 24, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? O inimigo, lembra do calcanhar mais uma vez? O calcanhar, ele tem duas representações lá em Gênesis, em relação à semente da mulher. Se esse calcanhar é alguém que caminha segundo a instrução, você pisa na cabeça de serpentes, escorpiões, e nada te fará mal. Agora, se você não anda, não caminha segundo a instrução, você é mordido e ferirá o calcanhar. A obediência e o caminhar segundo a instrução vai determinar se você é alguém que pisa, e serpente é figura de oposição e de engano. Você é alguém que pisa no engano, ou você é alguém que é afetado, contaminado pelo engano e pela mentira. E o engano e a mentira é tudo aquilo que é contrário à Torá. E essa semana mandaram lá um vídeo, cara num debate falando que quem guarda o Shabat está pecando. Tem que se guardar o domingo. Mostra aqui, eu quero só um versículo. Pode pegar na Brit Hadashah, pode pegar no Novo Testamento. Não há. Quem estabeleceu o Shabat foi o Pai. E o filho é e sempre foi obediente ao seu pai.
cumpriu os mandamentos do seu pai, as instruções. Por isso que se fala de calcanhar de Machia. Yeshua é o Machia. Nem sei porque que eu entrei nisso aqui agora. Quem nós somos? Ou a que nós podemos, ou nós somos comparados? Ovelha ou bode? Trigo ou joio? Luz ou trevas? Sal que produz sabor e cumpre o seu propósito, ou aquele sal insípido, sem sabor, que não serve a não ser para ser lançado no chão e pisado pelos homens? O que vai definir isso é como você caminha. Se você caminha com calcanhar, obediência, e a obediência te leva ao movimento para frente, ou se você se afasta do mandamento e caminha então para trás. É você que decide o que você faz. Amém? Shavuot, que o Eterno abençoe a tua semana, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém.